Olá, graça e paz. Mais uma oportunidade Deus nos dá de podermos falarmos um pouco mais da sua santa palavra e principalmente entender e levar você a compreender a soberania de Deus. Uma das coisas mais difíceis para nós, eu entendo isso, eu sei, que é aprender a descansar na soberania de Deus. É difícil isso para nós. Mas quando nós clamamos o Espírito Santo de Deus que invade o nosso coração e penetra no nosso coração e muda o nosso coração, nós vamos então compreendendo. Quanto mais nós lemos a Escritura Sagrada, quanto mais nós compreendemos a sua palavra, mais descansando na soberania de Deus nós vamos estar. Ou nós vamos viver. Por isso, como eu disse antes, é difícil nós aceitarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Imagina quando Jó perde todas as coisas. Deve ser muito difícil para o Jó. E eu tenho certeza que foi muito difícil para ele. Mas Jó, ele tinha um conhecimento impecável de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem reto, temente a Deus e desviava do mal. Por ele ser um homem reto, temente a Deus e desviar do mal, é possível que ele tinha uma noção de que o Deus pelo qual ele confiava era um Deus que estava no controle de todas as coisas. Jó perde todo o bem, Jó perde 10 filhos, Jó perde toda a saúde, Jó perde todo o prestígio, Jó perde tudo. Mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada diz lá em Jó 42, verso 6, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele estava dizendo, eu sei quem é o Senhor. E é isso que eu quero lembrar você. Porque Jó sabia quem era o Senhor, ele podia descansar nessa soberania de Deus, porque ele entendia que Deus sabe o que está fazendo. Você tem noção do que Deus está fazendo na sua vida? Você tem noção o que Deus está fazendo através de você? Talvez você esteja no vale da dor, ou talvez você esteja no ápice da sua vida, no melhor momento da sua história. Você sabe o que Deus está fazendo? Não. Por isso nós podemos descansar na soberania de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Aonde nós vemos impossibilidade, Deus vê possibilidade. Aonde nós vemos porta fechada, Deus vê porta aberta. Aonde nós vemos luto, Deus vê uma casa de riso, de alegria perpétua. Porque Deus não vê como eu vejo. Deus não é como eu sou. A Bíblia Sagrada diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. O pensamento de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E é por isso que nós podemos confiar, porque Deus sabe o que está fazendo. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. E todas as coisas estão diante dEle. Nada fica escondido, porque Deus é o olho que tudo vê. Por isso eu quero lembrar você, além de Deus saber o que está fazendo, Deus conhece o meu e o seu limite. Ele não precisa testar-nos, porque Ele sabe até quanto eu posso suportar. A Bíblia diz que não sobreveio tentação a vocês outros comum aos homens, que não fosse comum aos homens. Ele conhece os nossos limites. Foi assim com Jó, deve ser assim comigo, deve ser assim com você. Ele nos conhece, e porque Ele nos conhece, porque Ele sabe todas as coisas, a Bíblia Sagrada diz que eu posso confiar no meu Deus. É por isso que o salmista no Salmo 37, verso 5, vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Eu posso confiar em Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu posso confiar em Deus, porque Ele conhece os meus limites. Eu posso confiar em Deus, porque eu não tenho condições de contrariar o meu Criador. A Bíblia Sagrada diz que desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá ou quem não me deixará fazer o que eu quero fazer? Diante da soberania de Deus, diante do seu infinito poder, o que é que nós, seres humanos, podemos impedir ou podemos
não deixar Deus de ser Deus? Não há como. A resposta é muito óbvia aqui, nada. Jó, desde o início, ele teve essa atitude. No instante em que ele sabe do seu regresso, no instante ele sabe das calamidades, ele disse: Deus me deu, Deus tomou. No sair do ventre de minha mãe, no voltarei. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós temos a ideia e percebemos que Deus conhece os nossos limites e Ele sabe que mesmo no mais alto grau que nós tivemos, mesmo com todo o dinheiro que nós tivemos, mesmo com todo o privilégio que nós tivemos, mesmo com todo o sucesso que nós tivemos, mesmo com toda a pompa que nós acharmos que temos, a Bíblia Sagrada disse que nós não podemos impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. É por isso que eu quero lembrar você, precisamos entender de que nada do que fazemos pode alterar o que Deus vai realizar em nossas vidas. Podemos olhar para Jonas. Jonas, ele não entendia isso. A Bíblia Sagrada disse que Deus olha para Jonas e diz: Jonas, eu quero usar você como instrumento em Nínive. A Bíblia diz que Jonas pega então o navio e vai para Tarsis. Só que Jonas não entendia. Jonas não sabia que nós não podemos contrariar a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada mostra para nós que sobreveio no mar uma tempestade muito forte. E essa tempestade fez com que Jonas, ali já agora deitado lá no barco, entendesse que o problema não eram os marinheiros, que o problema era ele, porque estava fugindo de Deus. Pode ser que você esteja tentando contrariar a vontade do Senhor. Pode ser que você esteja tentando burlar a vontade de Deus. Deus deseja usar você como instrumento dele na sua casa. Deus deseja usar você como instrumento dele aonde você trabalha, na escola, no lazer. Deus deseja usar você e você continua fugindo. Deus quer fazer de você um homem segundo o coração dele, mas você continua fugindo. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer para nós, vai fazer uma alusão que Jonas, aquele instante, era como se fosse um homem bomba. Por que um homem bomba, pastor? Porque todos que estavam perto de Jonas corriam perigo de vida. Foi tanto que eles tiveram que jogar ao mar todos os seus pertences, até que chega em Jonas. Ele diz: olha, o que está acontecendo contigo? E Jonas diz: me joga, porque eu sou o problema. Talvez você seja o problema. Talvez você não aprendeu a descansar na soberania de Deus, a entender que Deus está no controle de todas as coisas e você continua fugindo. Talvez Deus deseja usar você no ministério de louvor da sua igreja. Talvez Deus deseja usar você no ministério de oração da sua igreja. Deus pode estar desejoso de usar você como um pregador ou como um conciliador, mas você continua fugindo. Eu quero dizer para você que Deus vai atrás de você. Assim como Ele foi atrás de Jonas, Ele vai atrás de você. Assim como Ele foi atrás do apóstolo Paulo, Ele vai atrás de você, porque Deus não deseja que você continue fugindo, porque você é dele, você é um instrumento nas mãos dele, e como instrumento você deve viver para a glória desse Deus. Veja só, o que eu posso descansar na soberania de Deus? Que Deus sabe o que está fazendo. Porque Ele conhece os meus limites. E porque eu não posso contrariar a vontade dEle. Se Ele deseja me levar para a glória, Ele vai levar. Se Ele deseja salvar aqueles que Ele deseja salvar, Ele vai salvar. Portanto, eu e você podemos descansar, porque Deus sabe o que está fazendo, conhece os meus limites. E tudo que eu faço, o mais perfeito que eu faço, ou por mais forte que eu faço, nada disso pode impedir Deus
de agir como Ele quer. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Não vale a pena você perder o seu tempo tentando desobedecer a Deus. Sabe por quê? Porque no final, Deus sempre faz com que a vontade dEle prevaleça. Então é melhor agora. Então é melhor fazer com amor. Então é melhor fazer debaixo da autoridade, da vontade de Deus, do que debaixo da vara. Sempre que minha mãe e meu pai clamava para que eu fizesse algo, eu ia mais do que depressa. E por que eu ia mais do que depressa? Porque se eu não fosse aquele momento ou aquela hora, eu iria mais tarde debaixo de vara. Pode ser que a vara esteja sobre a sua vida, porque você tem desobedecido, você não tem andado, você não tem servido, você não tem amado, você não tem perdoado, você não tem feito como Ele deseja que você faça. A Bíblia Sagrada diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E se você e eu, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus te abençoe. Não fique tentando burlar, nem desobedecer a Deus. Cedo ou mais tarde, você vai fazer justamente o que Ele o chamou para fazer. Deus, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.